Olá, escoteiros e escoteiras. Bem-vindo ao segundo episódio do Scotcast BR, seu podcast escoteiro. Hoje, nós vamos falar sobre piada sem graça, canção mal contada, muita fumaça e pouco fogo, e acorda, é a nossa vez de apresentar. Nós vamos falar hoje sobre fogo de conselho. E para esquentar essa noite e para esquentar esse episódio junto com a gente, eu convidei a Juliana Wink. Se apresenta aí, Juliana. Oi, gente, meu nome é Juliana e eu adoro toucas e gorros. Uhul! E com uma ilustre companhia do Rafael Tocachique. E aí, pessoal, beleza? A Juliana tá me copiando com um touca, então beleza, é isso. Ok, então vamos começar e eu quero saber um pouquinho sobre fogo de conselho. O que é, onde vivem e o que fazem. Por favor. O fogo de conselho é uma fogueira, assim, que é usada no final dos acampamentos escoteiros para, às vezes, compartilhar conhecimentos, ouvir algumas histórias também e cantar músicas juntos. Pois é, fogo de conselho é uma parada muito louca, sabe? Porque parece quando você faz o acampamento, sabe quando você tá no computador jogando aquela fase, e aí você clica pra salvar? O fogo de conselho é tipo isso. É como se salvasse todas as emoções e tudo, sabe? Você lembra de um fogo de conselho, você lembra de tudo que aconteceu no acampamento. É incrível. Uau! Quando eu tava fazendo o roteiro desse episódio, eu só queria que fosse um episódio legal e que a gente não chorasse no episódio, Juliana. Eu acho que eu vou ter piada aqui se você fizesse isso, porque eu vou lá e vou contar um monte de piada aqui. Mas é isso, o fogo de conselho vamos salvar esse acampamento e aí a gente vai fazer um fogo de conselho, né? É tipo assim, a pessoa tá lá e fala, putz, esse acampamento foi muito ruim. Pra ficar bom, esse daqui tem que fazer um fogo de conselho. Exatamente. Pra salvar. A melhor coisa do acampamento é o fogo de conselho. É isso mesmo. As pessoas esperam por esse momento, né? E pra quem tá nos escutando e não sabe o que é o fogo de conselho, poxa vida, você não acampou ainda, não tem problema, vai chegar a sua hora. Fogo de conselho é uma atividade que a gente faz na última noite do acampamento, ou em qualquer noite delas, não tem uma regra determinada, mas que você faz para celebrar o acampamento e aquela noite. Então, cada patrulha ou cada matilha leva alguma esquete, né? Um teatrinho, ou uma música, ou uma palma, para mostrar para todo o grupo e as pessoas vão se divertindo com isso, né? E o mais legal é que em volta de uma fogueira e é fantástico. A gente ri muito, a gente chora às vezes, né? Mas é legal, é muito legal. E por que fica salvo? Porque geralmente acontece na última noite do acampamento, né? Então a gente salva aquela data com essa calorosa despedida, né? Algum de vocês tem alguma história inusitada de conselho? E quem quer começar? Eu, posso começar? Pode, por favor. Lembro quando foi o primeiro fogo de conselho, foi ano passado, que acho que foi em maio, assim, em algum momento assim, não lembro se foi, acho que foi 2019 ou 2018. Aí, acho que nosso tema era Siriri Cururu, alguma coisa assim. Aí a gente foi lá, a gente fez uma cançãozinha, né? Aí eu fui lá no final, terminei com uma frase, todo mundo começou a correr atrás de mim, porque era pra gente fazer um teatrinho meio, sabe? A pessoa terminava com uma frase, essa pessoa que terminasse com a frase, todo mundo ia correr atrás, tipo, pra dar uma ideia que as pessoas estavam bravas com ele por causa dessa frase. Essa daí foi muito legal, por causa que eu nem lembro como que era a música.
Eu lembro que eu só terminava com Dolinho e Guaraná. Só lembrava que era isso. Eu só lembrava que era isso. E Meu Deus. eu acho que é por isso que as pessoas correram atrás de você, né? Pois é, né? Eu lembro desse acampamento. Foi o acampamento que Tá locada. tal pessoa, tananã, Uhum. se pintou todo de marrom, né? É o. Ah! o O Ramon, Esse é mesmo. Ramon? Pacu. Pacu. Esse daí Ele se. foi criativo. Essa foi a piada do acampamento. Porque ele pintou-se de marrom e passou papel higiênico pra representar um peixe que chama pacu. Entendeu? Eu Vocês fiquei. entenderam? Isso é quando a piada vem pronta, né? A gente não precisa fazer mais nada. Exatamente. Você olha assim. Nossa, essa piada já tá 100% pronta. Você não precisa nem fazer nada ali. Só fica parado que eu vou tirar uma foto. Depois ele ficou Pois 2 é. horas tomando banho. Mas enfim. É. Juliana, conte a sua história. Bem, o desconselho que eu tive uma vez foi um desconselho que não deu muito certo, sabe? Que foi um acampamento, basicamente, e foi lá perto do rio, no acampamento Água Viva. E não deu certo porque tava muito frio no dia e começou a chover, isso tava chovendo, então a gente teve que fazer o desconselho de lanterna, que é lamparina, eu acho, não sei como que fala. Lamparada. E aí, lamparada. E aí a gente teve que ficar num espaço minúsculo, porque o lugar onde a gente tinha cobertura era pequeno demais. E aí a gente tinha que fazer tudo no espaço pequeno. E ficou todo mundo apertadinho e fedido. Foi muito agradável, sabe? Caloroso. Todo mundo ali juntinho, apertado. Mas foi legal, tirando o fato de todo mundo tava fedendo, molhado. E não parava de falar. E tinha só umas 3 lanternas que funcionavam, sabe? Foi bom, tirando isso. O que fica do Fogo de Conselho, né? É essa nostalgia de que tava muito gostoso aquele ambiente, né? Mesmo a gente estando bem fedido e chovendo. Inclusive, esse acampamento choveu e levou a barraca de alguns, né? Verdade. Sem contar que esse Fogo de Conselho foi o meu primeiro Fogo de Conselho que eu tive. Foi seu Tem primeiro? bastante tempo. Sim, o meu primeiro foi. Foi no Carnaval de 2016. Sim. Ô, louquinho, mano. É tipo assim, o Fogo de Conselho, ó. Foi uma delícia esse acampamento. A gente ficou sujo lá, cheio de sujeira, todo mundo tava fedido, mas foi muito legal. Muito legal. Uai, mas basicamente você ser escoteiro é você falar isso, entendeu? O que você fez no final de semana? Eu fui pro mato, eu sujei muito, a minha comida deu super errado, mas foi muito legal. Aí as pessoas falam assim, cara, você é idiota. Que engraçado. Mas geralmente é isso. Graça. E por que a gente acha tanta graça, né? Que a gente é retardado. Eu acho que é porque a gente faz amigos lá, né? Não só pelo fato de algum... Que a gente se comunica, sabe? Nossa idiotice já tá tão alta que a gente conhece outros da nossa espécie, sabe? E aí a gente se junta e fica tudo muito legal. Sim. Eu vou dividir então um pouquinho de uma história minha, que foi um fogo de conselho, assim, que quando fala de fogo de conselho, eu lembro de vários. E quando a gente fala de fogo de conselho, é uma coisa assim que, nossa, que gostosinho, isso esquenta a gente por dentro, porque é algo gostoso da gente tá lá, tá junto com os amigos, contando histórias, rindo, cantando música, né? Mas esse fogo de conselho foi quando eu era escoteiro, há alguns 1000 anos atrás, e foi em Minas Gerais, né? E lá em Minas Gerais tem um bairro chamado Xangri-Lá. Começa por aí. Estranho? What?
Começa por aí. É um bairro de periferia, uma favela, né? E lá tinha um grupo escoteiro que convidou a gente para participar de uma atividade que era fogo de conselho. A atividade era o fogo de conselho. Então não ia ter um acampamento, não ia ter nada, mas eles convidaram as tropas sêniores da região para participar desse fogo de conselho, né? E Belo Horizonte, Contagem, ali na região metropolitana, é muito grande. Imaginem. A gente mora em Cuiabá, mas Belo Horizonte, Contagem é uma região metropolitana, assim. Belo Horizonte é muito maior do que Cuiabá. E lá as cidadezinhas são muito próximas, né? Então, o chefe teve a ideia de falar assim: o ramo sênior vai de ônibus. Vocês pegam o ônibus 103B, depois vocês pegam o 204C e depois o outro ônibus lá, que eu nem lembro, né? Eu chutei esses valores aqui. Ok. Numa avenida, o chefe colocou a gente dentro do ônibus. Tá bom. Desculpa, na verdade ele falou que esse ônibus ia direto e parava na frente do local. Ok? Tá bom, a gente entrou nesse ônibus. Tá, chefe, vamos pagar a passagem. Ok. Entrou eu, a minha patrulha e a outra patrulha. Nós tínhamos 2 patrulhas na tropa sênior e totalizava mais ou menos 10 pessoas, né? Ok. Entramos. Pagamos a passagem, ônibus lotado, horário de pico, umas 5 horas da tarde. Ok, tá bom, a gente tava indo pro fogo de conselho, uma atividade escoteira, uau, super legal. E fogo de conselho é gostoso, né? Tá bom, vamos. 1 hora dentro do ônibus, e a gente perguntou o trocador, né? Eu não sei, aqui em Cuiabá não tem trocador, né? Como é que chama isso? Não tem trocador aqui, mas lá tem a pessoa que dirige o ônibus e o trocador, a pessoa que vende a passagem dentro do ônibus. Sim. E aí, dentro do ônibus e tal, a gente perguntou o trocador onde que a gente tinha que descer, que era na frente do supermercado Extra, né? Ele falou, não, esse ônibus não passa lá. Eu falei, como assim? Não, em Xangri-Lá, na frente do supermercado Extra. Não, esse ônibus não passa lá. Aí eu olhei pra minha amiga, né, na época, que eu não vou falar o nome dela, mas é a Giovana. Falei, Giovana, o trocador falou que não passa lá. Eu falei, não, o chefe falou, esse ônibus passa na frente do Extra do Xangri-Lá. Eu perguntei pro trocador de novo, ele falou, não passa. Eu, tá bom. Tá, a gente tem que chegar nesse lugar. O que a gente faz, trocador? Ele falou, tá, você desce aqui e o ônibus X você pega e vai passar um quarteirão abaixo desse supermercado. Você sobe então no local, ok? Ok, né? Tá. Descemos o ônibus. Isso já era assim, umas 6h30, porque a gente ficou 1h30 dentro do ônibus, sabe? Tá, paramos. Que horas que começava o fogo de conselho? Começava às 8 horas da noite. Tá, paramos nesse ponto de ônibus. Passou o nosso ônibus, chamamos, entramos no ônibus, né? Aí o ônibus começou a subir morro, virar rua, entra dentro do bairro, vira, sobe. E eu conversei com o trocador, né? Ele falou, não, esse ônibus passa lá, é o certo, ok. Então no lugar certo, tá. Sobe, não sei do que, sobe, ok. Tínhamos pagado a segunda passagem, né? Alguns já estavam sem dinheiro, porque foi com dinheiro contado. Quem tinha dinheiro foi ajudando quem não tinha. E vida que segue. De repente, uma turminha para o ônibus, assim, dá sinal pro motorista, o motorista para, né? Porque esse é o trabalho de todo motorista de ônibus. E um rapaz, ele vira e fala assim, ô motor, abre a porta de trás. O motorista abriu, né? Eu, contra 15, não vou nem deixar a porta fechada, deixou o pessoal entrar. Entrou 15 marginais dentro do ônibus. Uns 15, assim. E só a gente dentro do ônibus, mas isso já era assim. A gente desceu no ponto de ônibus 6h30,
já umas 7h30, tava no outro ônibus e vira, todo mundo entrou. Não mexeram com a gente, graças a Deus, mas entraram todo mundo e todo mundo assim, ó, quietinho, não passava nem Wi-Fi e só olhando pra frente. Só olhando pra frente, vamos chegar no nosso ponto de ônibus, Ok? Vida que segue. Aí eles desceram e tal, aí o motorista falou assim, tá, como esse pessoal... E é só a gente que tava dentro do ônibus. E o motorista falou assim pra gente, como esse pessoal entrou, eu troquei a rota e fui pra tal lugar. E eu perguntei, como assim? E a gente não vai descer no nosso ponto? Ele, não, eu fui pro ponto final. Acabou o meu expediente. Daqui vocês pegam outro ônibus. E só que não tem ônibus direto daqui, que vai pro Extra, lá do Shangri-La. E você tem que pegar um outro ônibus e depois pegar outro ônibus para chegar nesse ponto de ônibus, para chegar na frente do supermercado. Aí, ok, a gente falou, tá, é o que tem que ser, a gente não tem escolha, né? O motorista já deixou a gente lá. O que a gente vai fazer, né? Então a gente pegou o próximo ponto do ponto final que sairia, o próximo ônibus do ponto final que sairia, entramos lá e descemos. Agora, esse ônibus foi milagroso, foi o ônibus certo, né? E cadê o nosso chefe? Isso que eu pergunto pra vocês. Nosso chefe foi de carro, né? E tá esperando a gente no ponto de ônibus, morrendo de preocupação que a gente não chega. E já era quase 9 horas da noite isso, né? Ok? Aí a gente liga pro nosso chefe e fala, chefe, você colocou a gente no ônibus errado. Eu tô falando assim super calmo, né? Mas imagina sênior falando com o chefe que colocou no ônibus errado. Tava super calmos todos, né? A gente ligou, puto com o chefe, e falou tudo pra ele. Falou, você tem que vir buscar a gente aqui, porque a gente não consegue mais. Tinha sênior chorando, não vou falar quem. Tinha sênior chorando. E aí o chefe foi e pegou a gente de carro. Deu 2 viagens, mas levou a gente. Depois que ele pegou a gente de carro, a gente andou, sem brincadeira, uns 5, 7 quilômetros. Ok, dava pra andar e andando. Mas eu vou lembrar pra vocês que a gente estava dentro de uma periferia que... à noite, já era umas 9 horas da noite, né? Então ele levou a gente chegou lá e ok, aí começou o fogo de conselho. E o pessoal que tava preparando o fogo de conselho ficou esperando a gente. Então era tipo, começava 8 horas da noite, foi começar 10, 11, né? Então a gente chegou lá e abraçando todo mundo, foi engraçado porque a gente contou, foi uma peregrinação, né? Foi quase um Senhor dos Anéis do Fogo de Conselho, mas chegamos. E chegando lá, não tínhamos esquete nem palma. Por quê? Tava todo mundo preocupado. A gente fazia isso em que hora? 5 minutos antes do Fogo de Conselho começar, né? Então fica aquele cochicho. Não sei do que você fazer isso. Não sei do que fazer isso. E essa foi a minha história, a gente conseguiu fazer e foi super legal. No outro dia, eu não aguentava mais, não queria voltar de ônibus. O que eu fiz? Liguei para meus pais e falei, me busca, eu não sei voltar daqui. E aí eles andaram uns 30 quilômetros, porque o bairro era longe mesmo, para ir me buscar e voltar para casa. Essa foi a história. E assim começou o trauma do ônibus. O trauma do ônibus. Até hoje, às vezes eu entro dentro do ônibus e pergunto, qual ônibus que é esse? Vai pra onde mesmo? Vai pra onde mesmo? Foi o dia que a gente pegou 3 ônibus errados, né? E quase fomos assaltados, né? Eu vou contar uma história aqui. Ano passado, né? Eu tava voltando de ônibus, porque mais longe. Agora a minha escola fica, tipo, no mesmo bairro. Aí... ano passado, eu tava voltando de ônibus, do meio do ano até o final do ano, tava voltando de ônibus. Aí, sempre que eu ia voltar de ônibus, eu ficava assim na cabeça. Será que eu vou conseguir voltar pra casa? Será que o ônibus vai, quebrar? Teve uma vez que o ônibus quebrou, eu falei, vou ter que esperar no ponto. No outro ponto que tava, o mais perto. Aí eu fiquei, cadê esse ônibus? Se eu continuar aqui, minha mãe vai pensar, nossa, Rafael deve ter feito alguma coisa. Rafael deve ter feito alguma coisa, porque teve uma vez que eu atrasei um pouco, por causa que quando tava acontecendo umas coisas lá, eu
demorei um pouco mais, cheguei umas 12h15, mais ou menos. Aí eu fiquei... Meio-dia e 15. Geralmente você chega em que horas? Mas normalmente eu chego umas 11, sei lá, umas 11h40, 50. Sua mãe já tava por doida, aí. né? Minha mãe Falou, já 15 ficava... minutos, cadê o Rafael? Aí, Pois é. uma vez que eu tinha descido no ponto, tava tipo, quase na frente de casa, e tinha um menino, ele tinha muito cara de ser assaltante. Aí eu tava olhando pra trás, assim, sem ele perceber, mas eu acho que ele tava percebendo, sim, eu fiquei olhando, eu tava com meu celular, eu fiquei, cara, esse cara vai me assaltar, né? Esse cara vai me assaltar, tenho certeza. Ele começou a andar mais rápido, passou por mim, meu coração respirou de novo. Meu coração respirou. Mas aquele... Deu aquela descansada, né? Aquele alívio. Sabe quando você tá preocupado, mas vem aquele alívio e você... Foi nada, era só sua mente, era só sua mente. Sua mente me manipulou aqui. Aí foi isso. Nossa, fiquei com muito medo na hora. Ele tinha passado por mim, eu tava na frente de casa. Passou por mim. Aí eu pensei, se ele não passar por mim, eu não vou abrir o portão. Eu vou tentar dar uma volta pra ver se ele sei lá, se eu despisto ele. Aí ele passou por mim, eu fiquei mais relaxado. Foi isso. Teve nada a ver a história com o conselho, a pressão voltou normal. Mas justamente isso, nós escoteiros, né, e escoteiras, nós passamos por situações que às vezes os nossos colegas de escola não vão passar, né? Nossos colegas de escola não têm a sensação de assar um marshmallow no fogo com 40 pessoas junto. E tendo 20 marshmallows tendo que dividir no Sinceramente, meio, eu não gosto de marshmallow, porque, eu só experimentei aqueles doces, sabe aqueles doces? Juliana, vamos continuar sem o Rafael? Não. Tchau, Rafael. Na verdade, é porque vocês nunca me chamaram. Na verdade, quando eu tava tendo marshmallow, ninguém me chamou. Eu tava em um lugar e o marshmallow tava em outro. Não se faça de vítima, você que não foi. Marshmallow tava lá. Todo mundo com marshmallow, você sem. Você nem pra pensar, nossa, eu vou lá experimentar. É diferente, você falar que não gosta, nunca experimentou, porque eu nunca experimentei realmente aquele marshmallow lá, que você vai lá, você vê nos filmes aquele derretendo, aquele delícia. Não, aquele do filme é diferente. O filme é muito estranho. A gente usa os coloridos mesmo. Tem aí, qualquer um tá porque bom. Nós não somos dos Estados Unidos. A gente é brasileiro. A gente é cuiabano, que eu já falei que a gente é cuiabano de pé rachado. Não, você não, mas a gente né? Estamos em cuiabano de pé rachado. Parece que temos um cheiro aqui, não é mesmo? É mesmo? É mesmo, é? Nós contamos a nossa história, mas eu pedi um chefe, um amigo meu, Igor Chantecler, para contar uma historinha e falar um pouquinho do que é Fogo de Conselho. Vamos escutar? Sim. Bora! Cada fogo de conselho, ele é único, né? Ele é especial. Não tem como um fogo de conselho ser igual a outro. Acho que por isso todos os fogos de conselho pode ser considerado especial, né? Ou marcante. Mas um fogo de conselho que eu lembro bastante, assim, que eu gostei muito de ter participado, foi um fogo de conselho que a gente lançou um desafio para a tropa sênior de fazer um fogo de conselho na água. Na verdade foi assim, eles lançaram o desafio e me perguntaram se dava para fazer um fogo de conselho na água. Eu falei, não, legal, vamos fazer sim, né? Mas como? E a gente chegou no acampamento e ficou pensando, batendo cabeça lá até que saiu uma balsa feita com um pedaço de isopor, bambu, uma chapa de alumínio e umas madeiras, umas folhas, barro e tal. E aí ele boiou e ficou bem legal, porque a gente acendeu o fogo no rio. Foi um fogo bem rápido, assim, não foi muito longo, né? Acho que durou no máximo uns 20 minutos, assim, 15 a 20 minutos. E foi bem marcante, primeiramente por causa da balsa, né, dentro do rio, sob a água. E assim, o que foi feito no fogo de conselho também, né?
eu tava na condução desse fogo e aí eu peguei um nó direito, e falei um pouco sobre o nó, o significado dele em relação à amizade, que você pode puxar, né? Apesar das adversidades, o nó fica cada vez mais forte, né? Então, eu relacionei isso à amizade, pedi para cada um que quisesse usar um outro nó e fazer alguma analogia, né? E aí saíram alguns nós lá. Muitos mantiveram o nó direito, outros fizeram Volta do Fiel, outros fizeram outros nós, né? Mas e no final a gente colocou esse nó, né? Depois que todo mundo falou, a gente colocou o nó dentro do fogo, da fogueira, simbolizando essa eternidade ali, né? Que o fogo ele representa isso, né? Ele vai para cima, né? Ele tá sempre buscando o alto, e as chamas, né, estão sempre apontando para cima, né? Isso é bem marcante, bem bonito, bem interessante. E foi um fogo de conselho muito bonito, assim, que eu participei. Acho que foi um dos fogos mais bonitos que eu já participei, apesar de eu ter falado que nenhum fogo é igual ao outro, né? Mas esse realmente marcou bastante, assim. Fiquei muito feliz de ter feito parte desse fogo de conselho, de ter participado e de ter na memória essa lembrança. É isso, obrigado, sempre alerta. A gente acabou de escutar o áudio do chefe Igor Chantecler. Ele falou um pouquinho do fogo de conselho dele. E legal que ele falou que os fogos de conselho, cada um é diferente do outro, né? Não tem fogos de conselho igual. E no final ele termina falando, ele dividiu e compartilhou um pouco do fogo de conselho dele. E eu acho que pegou bastante. Não sei, eu tive a sensação que eu participei desse fogo. Vocês estão comigo? Sim. Sim. Ai, tô até chorando aqui, velho. Muito bom. Assim, Eu gostei. o de conselho, mesmo sendo diferente, é igual também. É estranho pensar, mas é igual, diferente. Sim, Assim, tem uma coisa que é parecida, só que não é igual, entendeu? São parecidos. Sim, é isso. Tipo, a sensação de estar com todo mundo é igual. A sensação de você estar lá e se divertindo é igual. A sensação boa de ter aquele ambiente é boa, mas cada coisa que acontece é muito diferente das outras. É incrível. Foco, enxuga as lágrimas, foco. Eu vou chorar. São lágrimas de alegria. Eu lembrei. Lágrimas de Eu lembrei de alegria. uma história. Pode teve contar. Um fogo de conselho, que foi assim. Teve uma história de um fogo de conselho que eu participei, né? Que acho que foi em 2017, 2018. Não lembro muito bem. Mas foi, tipo, uma época em que tava tendo algumas coisas no grupo escoteiro, não lembro exatamente. Mas tava todo mundo um pouco breve com o outro, sabe? Tendo aquelas briguinhas internas. E aí a chefe resolveu fazer meio que uma atividade no meio do professor. Não era bem uma atividade, mas era tipo um pensamento. E aí depois você jogava uma pedra na fogueira. Então a chefe falou, tá vendo essa pedra aqui? Cada um pega uma. E aí essa pedra vai representar as coisas ruins. Que tudo que aconteceu. Tudo que você tem medo, todas as inseguranças, tudo que você tem mais raiva. E agora a gente vai jogar no fogo. Pra gente esquecer desse momento, desse medo, dessa insegurança. E a gente vai ser novas pessoas. Porque a gente vai superar isso e a gente vai passar isso de bem. E vamos seguir a vida sem esses medos, essas inseguranças. Todo em comunhão e todo mundo junto. E isso foi muito importante, porque foi muito bom, sabe? Eu fiquei muito feliz por ter participado desse momento. Porque tinha bastante coisa que a gente precisa esquecer, sabe? Pra poder ser uma nova pessoa. E precisa de alguma coisa pra você pensar sobre isso e melhorar. Eu achei muito legal. É verdade, e continuar vivendo, né? Pode falar. Eu lembrei agora, tipo, eu imaginei na minha cabeça, né?
chefe falando assim, joga isso e supera. Tipo assim, porque é por causa É sua que obrigação. é sua obrigação, vai fazer isso, supera. Eu lembrei disso por causa que, tipo, assim, é o meme, né? O meme chamado supera. Aí eu lembrei. Tipo, você falou supera, eu falei, nossa, eu imaginei muito ela falando isso. Supera. Eu imaginei. Ai, mano. Genial. Ai, eu vou precisar de um minuto. Ai, Metade do áudio vai ser cortado por causa que a gente vai estar rindo, entendeu? ai. Mas faz parte. É justamente isso, né? Mas a gente passa por um fogo de conselho desse, geralmente é no domingo, né? E na segunda de manhã Sim. a gente tá na escola de novo. Ou na faculdade, ou na Exatamente. escola, tanto faz. E aí a gente volta à nossa vida cotidiana, normal, né? E aí? E a gente Uhum. volta Supera, e fica meio. supera aí. Ah, joga pedra. Para, você não é mais lobinho, supera. Justamente isso. Ai. Mas, comentando assim que vocês estão falando, eu acho engraçado porque no Fogo de Conselho acontecem coisas engraçadas que a gente para e fica pensando depois, sabe? A gente falou do Fogo de Conselho ser algo parecido, mas não igual, e cada um ser especial, né? Mas os Fogos de Aham. Conselho eles começam, a gente sai de um lugar, vai pro lugar onde tem o fogo, aí vai um chefe, conta um pouquinho. Desculpa, ouvinte que nunca foi num Fogo de Conselho, eu tô dando spoiler. Mas a gente vai num lugar e alguma pessoa, algum chefe, algum escoteiro, conta uma história e acende fogo. E aí a gente canta uma música, né? Que geralmente é aquela. Eu esqueci o nome, a letra, que tem 15 anos que a gente não vai no escoteiro, né? Pois é. Deve ser aquela outra Brilha que tem uma fogueira, pipoca também, que é muito boa. Brilha fogueira aos pés do acampamento, né? Tem essa que a gente canta. Quais que são as outras que a gente canta pro fogo subir? Alabum de Cabum, tem. Não decorei nenhum nome dessas músicas aí, eu tenho que decorar ainda. Tipo, o nome. Vamos só falar o que tá falado na palavra. Tipo, Alabum de Cabum é o que tá escrito na música, tá ligado? Mas Alabum de Cabum. Alabum de Cabum, resumindo, Tem o nome. indígena. Pois Ah, é. sei lá, pode ser asiático. Não, brincadeira, não sei. Eu sei que. Tem a Eu Lelê acredito. de Taconga. A Lelê de Taconga. E- Boa também. Vocês já experimentaram contar a história do Alelete Titaconga pra alguém que não é do movimento escoteiro? Não. Já, é muito difícil. Eu contei pros meus amigos, os meus amigos olharam assim meus amigos da faculdade, eles olharam assim pra mim e falaram assim, que nojo, saia disso, entendeu? É Contei tipo a história assim, chefe, você conta a história e você com, tipo, exemplo de catarro, né? Que é, tipo, Alabum. as pessoas, esse? as pessoas do Ale, ficam tipo, né? o que você tá fazendo aqui? Sai do nosso grupo, sai, você não merece. Mas tem aquela música que duro. é Alelete Titaconga, a massa, massa, massa. Massa. E aí Lelê. eu confundi. Eu falei que é a história de um rapaz que queria fazer um iglu e ele não tinha nada e só tinha catarro, né? Então, eles têm uma criatividade, né? E por isso que o fogo de conselho funciona. Porque, mesmo sendo quadradão assim, o chefe fala, a gente acende fogo, aí vai uma patrulha, a patrulha que dormiu, né? Acorda, vai, é sua vez. Aí, ok, chegou lá, cada grupo faz um pouquinho diferente, mas basicamente é o mesmo roteiro, sabe? Mas todo fogo de conselho sai diferente por alguma coisa. Porque alguém faz uma piada diferente, alguém conta uma história que todo mundo chora, entendeu? Alguém faz coisa ruim diferente lá. O cara vai lá e faz uma meleca lá também. A gente canta uma canção onde todo mundo chega muito próximo do fogo e o chefe, não, pra trás. E sempre acontece isso. Né? Ele fica com a cabeça quente. Pois é. Tem mais alguma coisa assim que
particular do nosso momento de fogo de conselho? Eu vou contar uma coisa aqui, aconteceu no Fogo de Conselho do ano passado, do Elo 2019, que tipo, lá eu tinha virado amigo muito de um menino lá, eu nem sabia quem que era no começo, mas a gente virou amigo lá. Acho que eu não... Essa nem é a lembro o nome capacidade. Essa é a capacidade do escoteiro, ser amigo de alguém sem nem saber o nome. Não, eu não sabia. Exatamente, você começa a conversar com ela assim, né? Eu Já conhece. vou falar o nome aqui, por causa que é pra respeitar a privacidade. Mas aí, a gente ia ficar do lado um do outro, né? Tinha uma pessoa na nossa frente, um grupo já, que tinha ido lá na frente pra contar alguma história, como outros fogos de conselho. Foram lá, fizeram. Aí quando eles sentaram de novo, eu olhei pra trás, tipo, da costa do menino, ele tava com um negócio diferente. Aí eu perguntei pra menina que tava do lado dele, isso aqui é normal pra estar na festa do seu amigo? Aí ele falou, que isso? Era uma cigarra, eu nunca tinha visto uma cigarra. Era a primeira vez que eu tinha visto. Sério, eu nunca tinha visto cigarra. Eu também fiquei com medo na hora, por causa que eu nunca tinha visto. Tipo, foi aquele medo que você sente só na hora, mas depois você fica mais de boa. E seu amigo morreu. Porque no meio de 20 escoteiros, todo mundo quis pegar, né? E liberar, soltar a cigarra, né? Mas aí, segura ele! Com cuidado aí. Deve ter sido isso. Ou então alguém aceitou a Death dele com a mãozona e tentou matar a cigarra. Aí ficou o negócio da cigarra na testa. Pois é, nessa volta. Chefe, eu acho que ia ser muito legal se você contasse sobre aquela vez que teve aquele fogo de conselho maravilhoso, em que fez um buraquinho na sua cabeça, sabe? Você lembra? Conta pra gente. Não quero falar sobre isso. Teve um fogo de conselho. Alguém, sim, chefia, falou assim, vamos soltar fogo de artifício, vai ser legal. A abertura do fogo de conselho, como a gente já conversou, né, ela é muito importante, né, ela tem que ser impactante, né, as pessoas criam muita expectativa sobre o fogo de conselho, né, e quando o fogo de conselho, o acampamento foi merda, mas o fogo de conselho foi bom, nossa, melhor acampamento, não sei o quê, a comida pode ser barata, mas o fogo de conselho foi bom, né, então pois é. Decidiram soltar fogos de artifício, né? O chefe foi soltar o fogo de artifício, prepararam tudo, soltaram os fogos e estourou tudo. E aí começou a chover aqueles foguinhos, né, que saem do fogo de artifício. Ele foi solto muito próximo da gente, né, para ficar mais emocionante, né? Coisa de escoteiro. Vou deixar mais emocionante, deixar mais próximo. Vou jogar ali no meio da roda. Galera, tudo vai ser melhor. Isso foi no Elo, né? Sim, foi no Elo. Eu, cabeludo, né? Do jeito que eu sou, sentado no chão, olhando os fogos de artifício, apreciando a noite também. Uma coisa do fogo de conselho é as estrelas, né? Que são fantásticas. Sim, ligado, só tem a fogueira, né? Fica muito boa. Um sênior, que inclusive seu irmão, Juliana, né? Só vai cair na cabeça de alguém esse fogo. Ele é evidente. Foi cair, na hora que ele falou, caiu na minha cabeça. Um abraço no meu cabelo, que pegou fogo assim, ó, buf! Imaginem. Fogo muito rápido. Aí você pensa, ele tem poder. Ele falou, aconteceu. Todo mundo. Tava tudo escuro, né? Pegou fogo. O chefe de cabeludo, né? Que com a cabeça pegando fogo virou. Atenção, é a nova fogueira, né? Não tava aceso ainda. E aí veio o seu irmão, né? Apagar o fogo, batendo na minha cabeça com a mão. Eu nem entendi o que era batendo na cabeça com a mão. Apaga, apaga, apaga! Gritou pra todo mundo ver, né? Então o fogo começou a espalhar na cabeça. Eu acho que jogou até terra em mim, eu não lembro.
E no final apagou o fogo e tudo ok, fiquei com um buraquinho e o cheiro de queimado insuportável, né? Que ficou. E também. Eu acho que é. Fiquei como Eu acho que é. o chefe que pegou fogo, né? E o cabelo pegou fogo. Né? Exatamente. Não, a gente também conhece essa história também como a segunda fogueira ambulante. Sabe? Quem foi a primeira fogueira ambulante? Não, a segunda fogueira ambulante não, porque, sei lá, né? É porque A tinha segunda fogueira. ambulante, eu acho. É porque. Por causa que é ambulante. Ok, né? É porque é ambulante. É porque a fogueira mesmo, ela não é ambulante, né? Não, então tinha que falar assim, a fogueira viva. A fogueira viva. Esse apelido eu nem conhecia, né? Mas viu, teve vários apelidos no Elo, no A gente acampamento. tem a águia, faz tantas coisas, sério. Vamos saber. É por isso que a maioria dos chefes é careca. Pois é, né? Pra não pegar o fogo assim na hora. Pra não pegar fogo na cabeça? Pois Ele virou- acho que já tá na hora de você. Por isso que os chefes usam aquele chapéu. Eu esqueci o nome. Aquele chapéu de pipi. Sim. Parece uma de carbono. Não sei, uma boina. Chefe, você virou a boy. fogueira ambulante. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Apaga aí. Não, eu não percebi nada. O irmão da Ju que percebeu e começou a bater na minha cabeça. Calma aí, Você ficou tipo, por que você foi? bateu? Vou te dar um soco de volta. Não, no início, eu achei que ele tava brincando, né? Porque ele tava batendo mesmo na minha cabeça e falando, tô apagando fogo. O que foi, sabe? Não, tá ligado? Logo depois disso, do fogo do cabelo, o chefe Gui perdeu sua idade mental. Foi tão forte as batidas que Perdeu uma parte do cérebro. ele ficou debilitado. Até hoje eu esqueço de algumas coisas da minha infância. Não, Sem sério. Alzheimer. Isso é muito sério. Sendo sério, eu não vou falar mais isso, não. Mas eu lavei meu cabelo depois e eu percebi mesmo que tinha fios que estavam menores. Ficou um buraquinho. Os que ficaram menores. Ficou um buraquinho. É pra lembrar, sabe? Essa história. Por isso que o fogo de conselho é a melhor parte, que aí você faz lembrar de tudo. Você salva o que aconteceu. O engraçado, que no fogo de conselho, você só lembra do que aconteceu de ruim. A maioria das coisas você vai lembrar de ruim que aconteceu. Mas as coisas ruins são as coisas boas, porque faz a gente rir, tá ligado? Sabe aquela besteirinha que você vai lá, você faz, todo mundo começa a rir, mas tipo, você tá pensando que todo mundo tá rindo assim, só pra te zoar, mas estão rindo porque é engraçado mesmo. Às vezes é assim. Pois é. Todo mundo soltando rir. Olha, teve um fogo de conselho, vocês estão falando agora, e eu lembrei. Quando eu era escoteiro, né, há 1000 anos atrás, os chefes prepararam um fogo, né? E aí montaram a fogueira, perímetro de segurança, limpou as coisas secas, né? Tava na época da seca, deixou assim espaço, né? Pra não pegar fogo e tal. Colocou a lenha de forma certa. Colocou um pouquinho de querosene pra na hora de acender de uma vez, né? Porque esse que é o legal do fogo de conselho. O chefe ali, achando que tá sabendo o que faz, né? Vai, colocou e tal. Começou o fogo de conselho, o chefe conta uma história. Ele acendeu um fósforo. E não foi com uma tocha. Você acender uma tora de madeira com fósforo significa que ele encharcou aquilo de querosene. Então, ele pegou o fósforo, né? Acendeu. Jogou o primeiro. Ele jogou o primeiro fósforo. Não acendeu. Ele falou assim, às vezes a chama não pega de primeira, né? Continuando ali na história. A gente numa ferradura, assim, 30 jovens, uma ferradura grande, né? Quando ele jogou o segundo, deu uma explosão. Uma explosão, assim, que a gente tava uns 3, 4 metros assim, de distância da fogueira, o fogo chegou lá. Não queimou a gente, mas o fogo chegou lá, entendeu?
E o chefe, Meu Deus. Deus. o chefe que O tava chefe ali, deve ter ficado meio... Meu Deus, o que eu tô fazendo? mas o chefe que tava ali, eu não sei vocês, mas a gente, quando era escoteiro, a gente dava meio que... E se vocês fazem isso, não quero saber. Dava meio que apelido pros chefes, né? Era o chefe machão. O chefe machão que acendeu. Na hora que ele acendeu, a gente fala assim na história, sabe? Que a chama fez curva nele. Mas ele não se queimou, de verdade. Ele deu um passo Ele pra trás e a chama fez amigo. curva nele. E, O amigo de Daniel. sabe aquelas pessoas que começam a dormir no fogo de conselho? Porque tem o escoteiro que ama o fogo de conselho. Tem o escoteiro que... Ai, tô cansado, vou dormir. Então, aquelas pessoas que estavam quase dormindo já foram acordadas com esse fogo. E aí Foi ficou bom, pelo menos. o fogo de conselho parou. Ficou uns 15 minutos falando sobre o fogo que acendeu, né? Virou uma boa história, pelo menos. Virou uma boa história. é. Mas piada a parte, assim, isso é muito sério, não brinquem com fogo mesmo. Foi um erro ter acontecido isso. O que eu lembro dessa vez de fogo de conselho, que aconteceu isso, né? Da minha época de movimento escoteiro, foi só essa que deu super Na minha época, tá velho, hein? da minha história de movimento escoteiro. Eu tenho só 3 anos de movimento escoteiro. Foi super. Supera. Agora foi você super- sabe que não pode ficar 3 metros de distância. Agora tem que ficar 1 quilômetro de distância pra ter certeza. Exatamente. Mas até... os chefes, na hora que vão fazer a fogueira, eles têm todo o cuidado. O que eu tô dizendo é que essa vez deu muito errado, colocaram muita querosene, né? Falando tipo assim, caguei, vou fazer assim. Tô com preguiça. Pois é, Vou jogar, mas não vou pode. jogar fogo. Não pode, tem que ter cuidado. E é isso, se você for fazer um fogo de conselho, primeira coisa é cuidado, porque é a diversão que vai ficar. E se não tiver cuidado, pode acontecer um acidente e acabar com toda essa nossa diversão, né? Então, teve uma vez que teve tipo, um acampamento infantil e que teria um fogo de conselho. Não seria do escoteiro, mas era um acampamento infantil. E aí meio que um chefe, né, ele teve a brilhante ideia de meio que escrever uma palavra e aí ele soltar meio que os fogos de artifício para acender a palavra de fogo. Muito boa ideia. Até tava funcionando assim, sabe? Tava as crianças lá, tudo em volta, olhando aquilo acontecendo, as palavras começando a pegar fogo, vendo os fogos de artifício. E aí, do nada, o fio estourou, que tava direcionado para as letras, de repente foi pra gente os fogos de artifício. E os fogos de artifício começou a vir na nossa direção. E aí, parecia uma cambada de criança correndo assim, tentando se salvar, e aquele barulhão todo, parecia que era uma guerra, sabe? Parecia toda atacando a gente, vai, olha, explosão, bomba, corre. No final disso tudo, as crianças lá com trauma, né? Nunca mais a gente brincou de fogo de artifício, né? Nunca deixou mais o chefe encostar em um, porque, né? O medo de dar errado é grande. Então a gente deixa guardado essas coisas explosivas, né? Porque sabemos que coisas explosivas não dão certo. E foi assim que nós nunca mais brincamos de atirar fogo de artifício no outro. Foi assim que a gente acende o fogo normalmente nos fogos, né? Atirando na tocha. Eu não tava nessa situação, eu não consigo, mas eu consigo imaginar as pessoas correndo e o chefe falando assim, falando não, né? Apontando fogo, aí de repente cai e atira em todo mundo, sabe? Sim, mas é muito. Aí cai no cabelo das pessoas e viu que nem o cabelo do chefe. Sim. Histórias de fogos de artifício em fogos de conselho não funcionam, não dá certo, né? Não dão certo. Foi não, E assim, assim, uma dica, não façam fogo de artifício com fogo de conselho, tá, galera? Mas se vocês quiserem, né, uma história, aí vocês fazem. Toma cuidado, mas eu vou falar uma coisa. Coloca fogo na cabeça do seu amiguinho pra ver.
Não faz isso não. Aí Ô, você Rafael, vai ter uma foto. Sendo mau exemplo para as crianças. Realmente, não pode. mas ó, o fogo, eu particularmente, eu gosto muito do fogo de conselho quando é uma coisa super tranquila, que o chefe vai lá e acende fogo com, sabe, palavras pontuais. Sabe? Uma vez, a chefe, sua mãe, tem seu irmão, o Minha sênior, mãe. seu irmão, a chefe, sua mãe, Aham. né, Ju? Mas Sim. a chefe fez a abertura do fogo de conselho com velas, né? E falando sobre cada item da promessa. Cada item da lei escoteira, né? Cada jovem foi acendendo a vela da outra pessoa até acender o fogo, né? Eu achei aquele ali lindo, sabe? Eu curti muito aquela Nossa, abertura, né? foi muito bonito. Vocês dois estavam, né? nesse Sim, acampamento. eu lembro. Sim, a gente tava, foi ano passado. Sim. Foi ano passado. E foi, Bonito. Muito bonito. Olha esse saio de foi um luz. foi um momento super sério. Foi um momento super sério, super legal. Engraçado, porque teve muita gente que queimou a cera da vela, né? Muita gente se segurando pra não queimar os outros com a vela. Né? Esse probleminha também. Também, né? É porque tem lobinho que acabou de passar pro escoteiro, né? Isso. Mas enfim. Né? O irresponsável que coloca fogo nos amiguinhos. Acontece, gente. Acontece mesmo. Aqui no histórico. Tem essas coisas, né? Nós estamos encaminhando para o final, então, né? Mas eu quero deixar um recadinho para vocês. Estou com muita saudade de acampar, não sei vocês. Estou com muita saudade de estar em um fogo de conselho. A gente está passando por uma pandemia e estamos isolados em casa, né? E a gente não tá tendo essa oportunidade de fazer isso, né? A gente teve um mês e meio de movimento escoteiro esse ano, né? Pois é, sim, um mês. E um Então, acampamentinho, acampa dentro. Estamos agora inovando no movimento escoteiro e fazendo o movimento escoteiro online, né? Mas, enfim, o que eu tenho a dizer é que não é mais que um ato e também não é mais que um breve adeus. Bem cedo, junto ao fogo, brevemente, vamos nos ver, com as mãos entrelaçadas novamente ao redor do calor. Formemos em alguma noite daí para frente um círculo de amor, com contato físico e contato conectado com os nossos irmãos escoteiros novamente. Dessa forma, nós vamos nos despedir dessa boa conversa de esse fogo de conselho gravado em áudio com... me emocionei. Foco. Também. Essa música é muito bonita. Quase até chorei aqui. Vou voltar de novo. Foi bom essa conversa com todos nós, né? E agora é o momento de despedida. Se despede, meninos, começando pela Juliana. Tchau, gente. Foi muito bom vir aqui. Espero vir próximas vezes, hein? Tchau. Com certeza você está convidada para próximas vezes, Juliana. E muito obrigado por ter me convidado também, chefe. É uma honra estar aqui. E tchau. Eu que agradeço a presença de vocês e todos estão convidados para a gente participar novamente, ter uma outra conversa boa, boas risadas e novas histórias. Para você que está escutando a gente agora, nós temos mais alguns avisos. Siga a gente nas redes sociais, no Spotify, YouTube e no Instagram. Estamos com o nome de Scoutcast BR. Se você tiver uma história super hilária e engraçada, conte pra gente contar pra todo mundo. Essas histórias não merecem morrer com você. Então manda um e-mail pro nosso e-mail, que é scoutcastbr4@gmail.com. E a gente vai ler aqui no podcast e contar a sua história pra todo mundo. Se você não quiser falar o nome das pessoas,
digita lá e conta pra gente também, que a gente muda os nomes de uma forma engraçada pra ninguém ficar sabendo quem que é de verdade, ok? Um abraço pra você. Nós estamos precisando de histórias de quarentena. O que você, escoteiro e escoteira, está fazendo de atividade na quarentena? Atividade de escoteiro, o que você está fazendo? Conta pra gente. E a gente está precisando também de histórias de acampamento. Um dos próximos episódios vai falando só sobre acampamentos. Tem muitas coisas que aconteceram em acampamentos. A maioria das coisas acontecem em acampamentos, eu acho. Muitas histórias acontecem em acampamentos e a gente quer saber. Então, pode mandar suas histórias que nós vamos guardar, mesmo for uma história... não é de acampamento nem de quarentena. É sobre uma comida que ficou muito boa. Todo mundo tem que saber. Manda pra gente também, que eu vou guardar essa história, a gente vai ler, analisar e depois a gente conta ela em algum outro episódio, ok? Um abração e a gente encerra dessa forma com a participação do chefe Igor Chantecler também. Um abraço e sempre alerta.